Linguagem neutra pode ser proibida nas escolas de Belo Horizonte, é o que a Câmara Municipal da capital mineira aprovou. O projeto, inclusive, de lei que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas da cidade, e a alegação que eles utilizam é de que dificultaria o aprendizado de pessoas surdas e dialéticas. O projeto, de autoria do então vereador Nicolas Ferreira, atual deputado federal pelo PL, afirma que a proibição garantiria o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino na forma que menciona. A linguagem neutra tem como princípio a inclusão de pessoas não binárias, aquelas que não se identificam com os gêneros masculino e feminino. O projeto de lei agora segue para a sanção do prefeito de Belo Horizonte. Como é que você vê essa lei, Antônia? Eu acho, se eu não me engano, o Nicolas tem uma briga ferrenha com esse prefeito de Belo Horizonte. Se depender dele, eu creio que ele não vai aprovar, mas eu acho super louvável. Se para o adulto normal já é complicado ficar falando essa língua que não existe, não é a língua portuguesa, entendeu? E isso não é inclusão. Eu não sei se já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Eu recebi um convite para uma festa uma vez que o convite veio todo na linguagem neutra. Era uma confusão generalizada e eu respondi para a produtora, eu falo para a promotor, sei lá o que, eu falei, querida, me desculpa, mas eu não me sinto inclusa nisso aqui, porque eu não entendi nada desse convite. Foi a organização da festa que pediu para fazer assim. Eu falei, boa festa. Eu não vou num negócio desse, porque eu não me sinto representada com isso. Parabéns ao Nicolas e tomara que esse prefeito aprove essa lei, tomara que venha para o Rio, para São Paulo, para o Brasil inteiro, porque eu acho, na boa, nada de inclusivo essa linguagem aí. Isso não é um idioma, né? Isso é um movimento, né? Que a gente tem que deixar. E ainda bem que é uma pequena parcela ainda. Obviamente que a gente... Claro que a gente tem que ir estancando isso de uma forma extremamente bacana, porque eu volto a frisar, meu pai se ferrou a vida inteira para pagar bons colégios, para a gente fazer análise sintática, morfológica, que vocês todos fizeram, se é que fizeram, né? Mas... eu não vou entrar nesse assunto. Em nenhum momento na minha vida, na hora que eu estava fazendo as análises ali, eu não estava ali todes, sabe? Não era sujeito, não é nada, gente. O que é, sabe? Mas é a mesma coisa a pessoa olhar pra minha cara e me agradecer com gratidão. Eu acho isso horroroso. A pessoa olhar pra você e falar gratidão. Você dá alguma coisa pra pessoa e falar gratidão. Primeiro que isso não é pronome de agradecimento, meu amor. Isso é substantivo. É só você pegar, é a mesma coisa que você olhar pra pessoa e falar controle remoto. Abajur. Sabe? Fala obrigado. É muito melhor. Gratiluz. Eu odeio isso. Eu tenho vontade de dar uma voadora em quem fala gratidão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo em partes contigo, porque eu acho que a língua, de alguma forma, ela se transforma ao longo do tempo. Mas não por um projeto ideológico. Não pode ser atalho. Calma, vocês estão muito nervosos. Calma. Deixa eu colocar aqui o ponto. A língua, ela se transforma. Só que eu acho que o argumento mais inteligente para ser contrário a isso é justamente o da inclusão. Porque essas pessoas que de alguma forma estão pregando a linguagem neutra, qual é o objetivo principal delas? Elas estão dizendo que minorias precisam ser inseridas na sociedade. Só que elas não falam absolutamente nada que outras minorias, como é o caso, por exemplo, das pessoas surdas e de outras deficiências, não têm acesso e não conseguem compreender direito essa língua. Ou seja, você está inserindo uma minoria que te apoia politicamente, excluindo outra. Isso não é inclusão. Isso é o que o Fê falou. É 100% política. Por trás, a verdade é, a língua muda mesmo. É verdade. Mas não por parte de um projeto ideológico que vem de cima para baixo ditar como as pessoas devem falar. Pavanato, não querendo te cortar rapidinho, e leva a questão completamente para o gênero. E esquece realmente, que nem o Paulo trouxe, muito bem lembrado, dessa dos surdos. Então você inclui, insere um e tira o outro. Insere um e tira o outro. Desculpa, pode continuar. Imagina, a questão é, por trás desse discurso de pronome neutro, tem uma agenda ideológica. Qual é a agenda ideológica? Dizer que os marcadores biológicos não têm importância na hora de definir papéis sociais, de homem, mulher, eles não têm importância. E esse projeto ideológico, ele é anticientífico e ele é imposto de baixo para cima e querem enfiar na goela da sociedade que a sociedade tem que ser de um jeito que ela não se entende assim. O fato é, você diz que está incluindo pessoas, você quer incluir aqueles que são marginalizados na sociedade. Só que daí você está excluindo os disléxicos, você está excluindo
as pessoas que têm surdez, que vão ter mais dificuldade para fazer leitura labial. Você está excluindo os cegos, que vão ter mais dificuldade para entender aquilo que está sendo falado. Você exclui uma gama enorme de pessoas que vão ter ainda mais dificuldades para aprender o idioma. Isso sem contar a taxa de analfabetismo no Brasil, que é absurda. Tem pessoas que mal sabem falar o português, aí você complica a língua por conta de uma agenda ideológica. Isso é absurdo, chega a ser ridículo. Por isso que vira piada nas redes sociais e a sociedade não vai aceitar esse tipo de coisa. Por isso que o projeto é importante, porque ele reforça aquilo que é certo e aquilo que deve ser ensinado nas escolas, que é a norma culta da língua portuguesa, e não ideologia e não a pregação de algo que nem mesmo científico é. Eu concordo com as críticas à linguagem neutra, no sentido de que eu acho que isso é uma crendice, não existe nenhum tipo de evidência científica de que mudar a forma como as pessoas falam. Você é um ótimo jornalista. Exato. Não existe nenhum tipo de evidência de que mudar como as pessoas falam aumenta a inclusão na sociedade. O que é que muda de verdade na vida das pessoas que têm algum tipo de diversidade de identidade de gênero? O fato de você falar uma palavra, outros usar todos ou todos. Até porque todos, não inclui todos. Disso. Não é uma categoria ou outra. Porque eu não me encaro, eu não me enquadro nem como mulher, nem como homem. O que você é, uma seringueira? Mas tem uma... Então, assim, é só você olhar pra baixo, meu amor. Você olhou, o que você tem aí? É muito fácil. Agora, pessoal, é porque mentalmente eu não consigo. Aí tem uma mulher aí psiquiatria no quarto andar. Eu acho que a individualidade humana é rica, diversa, e é importante respeitar as pessoas que se sentem de forma diferente. Você já viu a mulher que se identifica com o cavalo? ela pasta, ela anda igual o cavalo mesmo. Tem que respeitar. Não, você tem que respeitar. E se você chega pra uma família de uma mulher dessa ou pra ela e fala assim, amor, vamos lá no Dr. Palumbo, que é um psiquiatra, dá uma olhada resolver essa questão, você ainda toma um coice. Escuta esse cavalo do Glauco. Cavalo estranho isso aí, hein? Mas eu queria chamar a atenção para um ponto que não é função da lei essa discussão. Essa discussão... Você acha que não tem que ter o Estado gerenciando isso? Não é uma questão do Estado. A linguagem é uma questão que a cultura livre funciona. A sociedade não vai aceitar esse tipo de militância de cima para baixo. Então, eu sou contra leis desse tipo. Não, mas vamos lá. A linguagem deve ser livre para... inclusive as diversidades, as variações linguísticas, que existem infinitas formas de variação linguística, os dialetos que eles podem surgem falar de cada isso entre eles. De eles cada podem falar, grupo. desculpa, mano, te cortar, eles podem falar isso entre eles. Eu já gerenciei nos anos 90... No início dos anos 2000, eu gerenciei boate gay aqui no Rio de Janeiro, e os gays têm um dialeto que é só deles, inclusive engraçadíssimo. Sim, mas faz parte do letramento, faz parte do processo do letramento entender que existem variedades linguísticas. Isso faz parte do processo de alfabetização. Mas você percebe que a Antônia é uma pessoa diferenciada, porque quando eu tava nascendo, ela já tava gerenciando uma boate gay. É muito louco. Agora, mas a Antônia trouxe uma observação que vale muito a pena, porque essa linguagem neutra dos gays, que na verdade é uma linguagem que se usa há muito tempo, que os gays falam entre eles. Você imagina se essa língua tivesse sido adaptada, tipo, na década de 80, de 90, quando ela começou? A gente estava lascado. Opa, espera um pouco. Então coloca também, então inclui. Mas se estuda variações linguísticas... Já pensou os gays? Não é mais homem, é ocó. Não é mais homem, é bofe. Entendeu? Rapidamente, assim, é inacreditável que a gente tem que tratar disso no ambiente escolar. Quer dizer, existe uma regra gramatical que é ensinada nas escolas, e aí você precisa de uma lei para falar o óbvio, que na escola você aprende a regra gramatical vigente. Se essa regra, de alguma forma, não está atendendo a sociedade, então vamos discutir a alteração da regra, mas não vamos impor às crianças um aprendizado que é completamente desconectado daquilo que deveria ser.